Oiê! Chegamos à última aula do nosso módulo 2, a aula em que eu combinei com vocês que eu vou trazer dicas práticas para melhorar o relatório de todo mundo. A primeira coisa que eu vou falar, que é uma coisa muito importante, é sobre a revisão. É muito importante fazer revisão de texto. E eu não estou dizendo de uma revisão externa, no coordenador ou do revisor, de um assessor. Eu estou falando da revisão que cada um pode fazer do seu próprio texto. E essa revisão pode ser feita de maneiras diferentes, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Uma coisa legal que eu já falei em algumas escolas e que as escolas adotam e que eu acho que melhora bastante o texto é fazer, antes de tudo, você faz um relatório piloto. E o que significa isso? Escolhe uma criança e faz um relatório dela, mas aí esse relatório tem que ser super caprichado, você tem que se dedicar para valer. Então, assim, escreve, lê, relê, lê de novo, vê se estão todas as informações lá, vê se o texto está adequado, se tem argumentação, se tem as conclusões. E pode até dar para alguém ler, pede para a coordenadora ler, deixa esse relatório piloto bem redondinho, porque a partir dele você pode pensar nos próximos. E isso não significa que ele vai servir como cópia para os próximos, mas ele vai servir como uma referência, porque você já vai estar mais seguro para fazer os próximos, já que você já pensou nos tópicos que você quer falar, na maneira como você quer falar, e aí você parte para os próximos de maneira mais segura. Uma coisa também que eu queria dizer é que em algumas escolas os professores escrevem no relatório trechos que não são da avaliação individual de cada aluno, que são trechos contando o que ele fez, qual foi o trabalho, quais são os objetivos daquele trabalho, por exemplo, trabalho com um jogo de matemática, como que é esse jogo, qual é o objetivo, e aí depois disso coloca a avaliação individual da criança. Esse trecho, ele pode sim ser igual para todas as crianças da turma, às vezes até da série, né? Às vezes você muda uma coisa ou outra para adequar a criança, mas já ele serve como um guia, né? Esses trechos, eu acho muito bacana fazer isso. Outra dica importante que a revisão, ela pode ser feita, é muito importante fazer revisão, a gente já falou disso, e ela pode ser feita em momentos diferentes, com objetivos diferentes. E para quem não tem o hábito de revisar, começar assim é um jeito muito fácil e muito prático para criar esse hábito. Então, olha só, uma coisa. Você faz um relatório, depois de cada relatório, de cada criança, você faz uma revisão pensando no conteúdo. Então, o que você escreveu, se tem tudo lá, se tem todas as informações, se os argumentos estão adequados, se tem conclusão, se tem premissa. Você faz uma revisão pensando nisso, no texto, né, nas informações, se tem informações repetidas, se dá para enxugar um pouco, se precisa explorar mais determinado trecho. E depois que você fizer todos os relatórios e já tiver lido uma vez cada um, faz uma revisão que eu chamo de pente fino, como se fosse um pente fino, pensando na pontuação, pensando se tem palavras repetidas, numa revisão assim em aspectos mais práticos mesmo da língua, né? E falar em revisão, fazer revisão dessa maneira exige um planejamento, porque se você acaba de escrever os relatórios, já está no prazo, ali no limite para entregar, não dá tempo para fazer, além da gente ficar muito afobado, né? Então, para fazer relatório, é bacana fazer um planejamento mesmo. Olha lá no calendário e pensa, eu vou fazer tantos por dia, tal dia, e aí depois de cada um você lê e depois ainda fica um dia ou dois sem ler nada para descansar a cabeça e depois você passa uma leitura em todos, uma leitura atenta para ver se está tudo certinho. Isso vai melhorar bastante o seu texto. Outra dica que eu tenho troque o relatório com algum colega. Então assim, combina lá com o colega e aí você vê, se vocês tiverem tempo de trocar a turma inteira, ótimo. Se vocês não tiverem tempo e nem energia, porque a gente sabe que isso acontece, troca 1, 2 ou 5. E porque esse colega, ele está vivendo a mesma coisa, está passando pela mesma fase. E aí ele tem um olhar que já vai conseguir pegar coisas no seu relatório, te dar dicas, ou então evidenciar alguma coisa que é bacana. E também vai servir como referência para ele e o dele para você, né? E aí, nessa hora, gente, uma coisa que eu digo sempre que
tenham o coração aberto para fazer isso, porque não é fácil receber críticas mesmo. É uma questão de hábito também. A gente se habitua porque isso é muito bacana e o nosso texto pode melhorar muito com as ideias dos outros, de uma visão externa, né? E de um colega principalmente, quem está ali junto com você vivendo tudo isso, tá bom? Agora, uma dica que é baseada nas perguntas que eu escuto muito por aí, que é a seguinte, a pergunta é a seguinte, qual é o tempo verbal adequado para o relatório? E a resposta é a seguinte, não tem tempo verbal adequado para o relatório, não tem um tempo verbal só adequado para o relatório, porque depende do que você vai contar, do que você quer falar. O que a gente mais usa é o passado, porque o relatório geralmente é um relatório de algo que já aconteceu. E o passado, nesse caso, ele pode aparecer como um pretérito perfeito, que é aquilo que aconteceu pontualmente, já foi, por exemplo, ele falou, ele leu, ele brincou, mas também pode ser o pretérito imperfeito, que é aquilo que acontecia regularmente, mas não acontece mais. Ele brincava, ele falava, ele ria, ele lia, né? Mas não necessariamente precisa ser só no pretérito, pode ser também no presente, porque você pode estar contando algo que ainda acontece, porque isso acontece muito, né? A gente faz um relatório, mas tem coisas ainda acontecendo, aí a criança ainda está lá na escola, né? E também pode ser futuro, por que não? Você não conta sobre as suas intervenções, você não fala o que você vai fazer, então em determinado momento do relatório pode ter futuro também. O importante é que tudo esteja adequado e concordando com aquilo que você vai falar. Por isso que é super importante fazer a revisão, porque na revisão você presta atenção nisso, se o tempo verbal está adequado, entre as outras coisas todas, né? Essas foram as minhas dicas, espero que ajudem bastante vocês na produção desses textos. E daqui a pouquinho eu volto com a Bruna para a gente se despedir desse curso que foi tão bacana, tá bom? Até lá!